A profecia de Isaías é uma das mais significativas e abrangentes dentro da Bíblia cristã. Isaías foi um profeta hebreu que atuou principalmente no reino de Judá durante um período de intensas transformações e desafios. Suas mensagens, compiladas no livro que leva seu nome, não apenas refletem as questões políticas e sociais de sua época, mas também oferecem uma visão teológica profunda, com ênfase na soberania de Deus, na necessidade de confiança e fé nele e na esperança de um futuro redentor. Isaías, filho de Amós, era casado com uma mulher referida como a profetisa em seu livro, sugerindo que ela também poderia ter exercido um papel profético. Embora a Bíblia não especifique explicitamente, é provável que Isaías vivesse em Jerusalém. A tradição judaica sugere que Isaías pertencia à nobreza, e o fato de ele ser repetidamente chamado de filho de Amós, em pelo menos 13 ocasiões, pode indicar que seu pai era uma figura de destaque na sociedade da época. Livro de Isaías. O livro de Isaías pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte contém mensagens de juízo e advertência para Judá e Jerusalém, bem como para as nações vizinhas. Isaías adverte contra a idolatria, a injustiça social e a confiança em alianças políticas em vez de em Deus. Por exemplo, em Isaías 1:17, exorta o povo a aprender a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Na segunda parte do livro, especialmente nos capítulos 40 a 66, o tom é mais consolador e esperançoso. Aqui, Isaías profetiza sobre a restauração de Israel e a vinda de um servo, que é interpretado no cristianismo como uma referência messiânica a Jesus Cristo. Isaías 53, por exemplo, é famoso por descrever o servo sofredor, cujas dores e sofrimentos são entendidos como prefiguração dos sofrimentos de Cristo na cruz. As profecias de Isaías também possuem paralelos com outros livros proféticos. Por exemplo, assim como Isaías, Jeremias e Ezequiel alertaram sobre as consequências do afastamento de Deus e a necessidade de arrependimento. Ezequiel, particularmente nos capítulos 34 e 37, também fala de restauração e esperança, ecoando temas semelhantes encontrados em Isaías. Além disso, a figura do Messias, central em Isaías, encontra eco em outros livros, como em Miqueias 5:2, que fala da origem do governante de Israel, e em Zacarias 9:9, que profetiza a entrada humilde do rei messiânico. Portanto, a profecia de Isaías é um tecido complexo, de advertência, julgamento, esperança e redenção, entrelaçando temas de justiça divina e misericórdia, e apontando para a realização final dessas promessas na pessoa e obra de Jesus Cristo. As mensagens de Isaías continuam a ressoar como um chamado ao compromisso genuíno com Deus, à justiça social e à esperança na redenção final. O ministério do profeta Isaías. O profeta Isaías foi chamado para exercer seu ministério em aproximadamente 739 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias. O relato bíblico não informa se antes disso Isaías já pregava publicamente. Também não é possível saber com exatidão quanto tempo durou seu ministério profético, tanto de forma oral como de forma escrita. Alguns estudiosos sugerem que ele tenha profetizado por cerca de 60 anos. A convocação de Isaías como profeta. O relato de sua convocação para profetizar é um dos mais extraordinários registrados no Antigo Testamento. Na ocasião, Isaías teve uma visão do trono de Deus e contemplou serafins que proclamavam a santidade de Deus. Diante de tamanha glória, o profeta assumiu sua própria pecaminosidade. Ele se considerou impróprio para a função de profeta ao dizer: Sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Mas um dos serafins tocou sua boca com uma brasa viva e lhe purificou. Depois disso, o profeta escutou a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta então respondeu:
Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Mais tarde, a convocação do profeta Ezequiel lembrou em certos aspectos esse episódio esplendoroso do chamamento do profeta Isaías. A atuação de Isaías como profeta. No primeiro capítulo de seu livro, temos a informação de que o profeta Isaías teve visões da parte de Deus durante os reinados dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias. É bem possível que ambos estivessem familiarizados com a mensagem um do outro, já que o texto de Isaías 2:2-4 e Miqueias 4:1-3 são muito semelhantes. O ministério do profeta Isaías foi precedido pelo ministério do profeta Amós e pelo ministério do profeta Oséias, apesar de que Oséias também foi seu contemporâneo durante algum tempo. Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o reino do norte. Já Isaías e Miqueias se concentraram mais no reino do sul. Com base em seus escritos, é possível perceber que o profeta Isaías foi um homem culto e muito capacitado. Ele tinha uma habilidade analítica notável e um senso poético apurado. Ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu. A mensagem do profeta Isaías. A mensagem do profeta Isaías mesclou repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade do povo com conforto e esperança pela restauração futura. Desse modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade ao Senhor. Além disso, sua mensagem escrita também focava os judeus exilados, conclamando-os ao arrependimento e os exortando a confiarem nas promessas de Deus. Após o período de cativeiro, o Senhor abençoaria o remanescente fiel, trazendo restauração e bênção sobre as nações de uma forma nunca antes experimentada. O pecado de Israel e Judá havia chegado a um nível tão abominável que Deus usou o profeta para falar acerca de várias maldições que atingiriam os hebreus de forma geral. A maior delas, é claro, foi o exílio na Babilônia. Nesse contexto, Deus ordenou que o profeta Isaías profetizasse para que o coração daquele povo rebelde fosse endurecido, seus ouvidos e olhos fechados, a fim de que o juízo de Deus sobre eles não fosse evitado. O profeta Isaías também falou sobre as bênçãos futuras que seguiriam após o exílio. Ele profetizou que um remanescente sobreviveria a esse período tão difícil e retornaria à terra prometida. Isaías, o profeta messiânico. Já na época dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Tal designação se dá pelo modo detalhado e completo com que ele descreveu a pessoa e obra do Messias. Muitos julgamentos profetizados por Isaías foram cumpridos no ministério de Jesus. Além disso, o profeta Isaías apresentou Jesus como o servo, que traria justiça às nações, que restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios, no sentido de prover salvação a eles, que expiaria o pecado de seu povo e, finalmente, ressuscitaria dos mortos. Por isso que as profecias do profeta Isaías, registradas em seu livro, são as mais referenciadas no Novo Testamento quando o objetivo é apontar sobre como a pessoa de Jesus cumpre com perfeição todas as promessas do Antigo Testamento em relação ao Messias prometido. A profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda futuro. Ele profetizou acerca da restauração após o exílio, falando sobre as maravilhas que aconteceriam, e chamou essa nova realidade de vida de os novos céus e a nova terra. A morte do profeta Isaías. Não se sabe com precisão quando e como foi a morte do profeta Isaías. O que se sabe é que a última menção ao seu ministério público ocorreu na época das campanhas de Senaqueribe, entre 701 a.C. e 686 a.C. Seja como for, geralmente se assume que Isaías morreu durante o reinado do rei Manassés. Se for esse o caso, então o nome de Manassés não aparece na relação de reis em Isaías 1:1, porque talvez o profeta Isaías não desempenhasse mais nenhuma atividade pública nessa época. Uma antiga tradição afirma que o profeta Isaías sofreu martírio sendo cerrado ao meio por ordem do próprio Manassés, mas não há muitas evidências a esse respeito. Caso de fato tenha ocorrido isso com o profeta,
Então talvez o escritor do livro de Hebreus tenha mencionado seu martírio na galeria dos heróis da fé. Essa foi a história do profeta Isaías. Gostou do conteúdo? Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.